Na parte de segunda-feira, a interpretação de Jesus. Jesus não explicou a parábola imediatamente. Ele falou a uma multidão e mais tarde, com um grupo menor, explicou o que a parábola significava. Abra sua Bíblia e vamos ler então Marcos capítulo 4 e os versos 13 a 20. Aqui diz: E disse-lhes: Não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, e os enganos das riquezas, e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um a 30, outro a 60, outro a 100 por um. Jesus Cristo contou a parábola para toda a multidão, mas ele explicou a parábola somente para um pequeno grupo. A semente lançada ao pé do caminho representa a palavra de Deus quando cai no coração de um ouvinte desatento. Como o calcado caminho pisado pelos pés de homens e animais, assim é o coração que se torna entrada para o comércio do mundo, seus prazeres e pecados. Como os pássaros estão prontos para tirar a semente do caminho, assim também Satanás está atento para arrebatar da alma as sementes da verdade divina. Satanás e os seus anjos estão presentes nos cultos, nas reuniões, onde o evangelho está sendo pregado. Enquanto os anjos de Deus estão se esforçando para impressionar os corações com a palavra de Deus, Satanás e os seus anjos maus estão ali para distrair, para tornar a palavra de Deus sem efeito. Enquanto Cristo, pelo seu amor, atrai a alma, Satanás procura desviar a atenção daquele que é movido a buscar o Salvador. Satanás tem muitos auxiliares. Muitos que se dizem cristãos ajudam a Satanás a tirar de outros a semente da verdade. Muitos que ouvem a pregação da palavra de Deus fazem crítica ao pregador, fazem crítica cruel, calúnias, e assim se destrói o respeito com os mensageiros de Deus e a reverência para com a palavra de Deus. Assim, muitas vezes, nos lares cristãos, na hora da refeição, quando os pais criticam o sermão do pastor, eles estão ajudando a Satanás a tirar da mente dos filhos a semente que foi plantada durante o sermão. Assim, nos lares dos professos cristãos, são educados muitos jovens, de modo a se tornarem incrédulos. E os pais perguntam, muitas vezes, por que os filhos têm tão pouco interesse no Evangelho? Admiram-se de que seja tão difícil alcançá-los com influências da palavra de Deus, mas eles não estão vendo que o seu próprio exemplo endureceu o coração dos filhos quando dentro de casa, na hora da refeição, estavam criticando o pastor, criticando o sermão. A boa semente foi semeada, mas não achou lugar para criar raízes. Satanás arrebatou-a, usando as críticas, usando muitas vezes amigos e usando muitas vezes os próprios pais. A semente que caiu entre os pedregais encontra solo pouco profundo. A planta brota rapidamente, mas as raízes não podem penetrar no rochedo a fim de obter nutrição para sustentar o seu crescimento e logo perece. Muitos que professam religião são ouvintes de pedregais. Esta classe pode ser convencida com facilidade e podem parecer promissores conversos, mas só possuem uma religião superficial. O ardente sol do verão, que fortifica e amadurece o grão sadio,
também destrói aquele que não tem raízes profundas. Assim, o que não tem raiz em si mesmo é de pouca duração. Chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra de Deus, se ofendem, e a semente perece. Ofendem-se quando a palavra de Deus lhes aponta algum pecado acariciado ou quando a mensagem exige uma renúncia e sacrifício. Meu querido irmão, minha querida irmã, quem vive para si mesmo não é cristão. O plano da salvação foi firmado em sacrifício. A semente muitas vezes cai num terreno com espinhos e ervas daninhas. E se não ocorrer uma transformação moral no coração humano, e se não forem abandonados velhos hábitos e práticas da anterior vida pecaminosa, se não forem expelidos da alma os atributos de Satanás, a colheita de trigo será sufocada. Os espinhos serão a colheita e destruirão o trigo. A graça só pode crescer no coração que está sendo preparado continuamente para as preciosas sementes da verdade. Os espinhos do pecado crescem em qualquer solo, não precisam de cultivo especial, mas a graça de Jesus necessita ser cultivada cuidadosamente. Os cuidados deste mundo, nenhuma classe está livre da tentação dos cuidados deste mundo. Aos pobres, a labuta, a privação, o temor da pobreza trazem perplexidades e fardos. E aos ricos vem o medo de perder a riqueza e uma multidão de ansiosas preocupações. Muitos se tornam tão absortos em negócios que não têm mesmo tempo para orar ou para estudar a Bíblia, para procurar servir a Deus. Às vezes, o anseio da alma é a santidade, é o céu, mas não tomam tempo para se ausentar do alvoroço do mundo e ouvir as palavras majestosas do Espírito Santo. Eles são dominados pelos cuidados deste mundo. Mas existem também os enganos das riquezas. O amor às riquezas tem um poder apaixonante e ilusório. E existem também os deleites da vida. Existe perigo em diversão que é buscada meramente para a satisfação própria. Nesta parábola contada por Jesus, o jardim do coração precisa ser cultivado. Precisa o solo ser sulcado por profundo arrependimento. As plantas venenosas e diabólicas precisam ser arrancadas. Finalmente, Jesus Cristo falou do sucesso, quando a semente cai numa boa e fértil terra. O semeador não há de experimentar sempre desenganos. Da semente que caiu em boa terra, o Salvador disse: é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. E o que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra de Deus, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. O coração bom e honesto representado pela terra boa não é um coração sem pecado, pois o evangelho deve ser pregado aos perdidos. Jesus disse: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Quem se rende à convicção do Espírito Santo, este é o que tem coração bom e honesto. Reconhece sua culpa e sente necessidade da misericórdia e do amor de Deus. Tem desejo sincero de conhecer a verdade e de obedecer à verdade. O bom coração é um coração crente que deposita fé na palavra de Deus. Não basta simplesmente ler e ouvir a palavra de Deus. Aquele que anela que as Escrituras lhe sejam úteis precisa meditar sobre a verdade que lhe foi apresentada. E o Espírito Santo fará com que esta semente germine e produza frutos para a eternidade. Seja você, meu querido irmão, a boa terra, o bom solo, onde o Espírito Santo fará com que a semente da palavra de Deus germine e gere frutos para a eternidade. Aleluia!